vou iniciar aqui formalmente. Boa noite, quero agradecer a participação de todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje. A gente está na nossa penúltima aula, né, do curso de População e Desenvolvimento no Brasil Atual, e o encontro de hoje tem como objetivo pensar direitos sexuais e reprodutivos, os movimentos no campo da agenda de população e desenvolvimento, para pensar temas que sinalizem sobre o Brasil. Então, a gente está usando as discussões sobre direitos sexuais e reprodutivos para entender esses movimentos que nos fazem pensar o Brasil atual como uma caixa de ressonância. A gente tem como convidadas e convidado hoje aqui a Sônia Correia. A Sônia é coordenadora do Observatório de Sexualidade Política. A Sônia é pesquisadora associada da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, é uma ativista e pesquisadora de longa data e algumas décadas nessa agenda ligada aos direitos sexuais e reprodutivos, e uma importante referência global sobre o tema. Sônia, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, nos ajudando a pensar. Temos também aqui conosco a Lúcia Xavier. A Lúcia Xavier é assistente social, Lúcia de Crioula, da UNG Crioula, uma referência também nos temas de direitos humanos, nas discussões de gênero, raça, uma ativista muito significativa para todos e para todas nós, com longa data de trajetória nas lutas de enfrentamento ao racismo no Brasil. Também, Lúcia, muito obrigado pela disponibilidade, mais uma vez, de estar com a gente em um curso aqui do NEP-DH da UFRJ. E temos também o professor do NEP-DH, o Pedro Cabocaiúva Cunha, que é docente da UFRJ e atua diretamente com temas centrais como cartografia, a discussão da segregação espacial, e também há muitas décadas nos ajudando a refletir sobre o campo dos direitos humanos. E além das convidadas e do nosso convidado, a gente tem a participação da professora Laura, que também é professora do NEP-DH, que está aqui junto com colegas discentes do curso que a professora Laura está ministrando nesse período na UFRJ, e a professora Laura também dispensa comentários e apresentações, atua muito diretamente na agenda dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, são todos e todas bem-vindos e bem-vindas, e bem-vindes. Nós vamos passar para a Sônia Correia, que vai iniciar esse momento de apresentação, e não podemos deixar de nos solidarizar nesse momento com tudo que aconteceu no Jacarezinho, que tem nos abalado e nos fazendo pensar sobre essas formas contemporâneas e atualizadas de racismo e de segregação que temos vivenciado nesse contexto da pandemia. Sônia, bem-vinda. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez. Bom, boa tarde, boa noite, na verdade, né? Muito obrigada, Richard. É um gosto estar com vocês, com Richard, com Cunca, Laura, Lúcia, amigos e parceiros e parceiras de crime há tanto tempo. Estar aqui de novo fazendo esses ensaios. Eu quero agradecer muito ao convite, Richard, que você me fez, porque, entre outras razões, ele me levou a, depois de bastante tempo, tentar olhar sobre ângulos mais amplos esses antecedentes de longo curso e as trajetórias contemporâneas dos direitos sexuais e reprodutivos. E eu estou dizendo isso porque, como muitos sabem, né, ao longo dos últimos 4 ou 5 anos, eu tenho estado dedicada quase que exclusivamente a investigar os caminhos através dos quais o problema de gênero do Vaticano, que explodiu exatamente na passagem da Conferência do Cairo, em 94, para a Conferência de Beijing, em 1995, se converteria nessa hidra de muitas cabeças que, desde o começo de 2010, está espalhando pelo mundo afora. Não é tanto o mundo todo, mas são as Américas e a Europa, sobretudo, no caso do Brasil, com muita eficácia, né? Esse espantalho, né, da ideologia de gênero como uma ferramenta de incitação de pânicos morais, políticos, produzindo, como a gente sabe, contribuindo para produzir efeitos
de macroescala, né? Como, por exemplo, a eleição do atual presidente da República no Brasil. Mas não é o único efeito de macroescala que se registra, né? E eu quero dizer que, ao revisitar o tema dos direitos sexuais e reprodutivos numa perspectiva para além dessa, que é a perspectiva que tem me obcecado, num certo sentido, nesses últimos tempos, foi bem desafiante pensar o que eu podia compartilhar com vocês em 20 minutos, que é bem curtinho, porque cada vez que eu revisito esses arquivos, né, porque são como arquivos, né, de memória, arquivos de texto, eu me deparo com a sua inesgotável riqueza. Tem tanta coisa ali, né, para dizer, para falar, para retomar, para resgatar. É assim, depois de umas idas e voltas, eu decidi que eu ia organizar minhas ideias em torno a 4 proposições enquanto como pensar nos direitos reprodutivos, né? A minha primeira proposição é a seguinte: dada a centralidade da ideologia antigênero nos tempos presentes, é, a meu ver, crucial fortalecer os vínculos entre direitos sexuais e reprodutivos e gênero, né? Essa é a minha primeira proposta. Num texto que eu escrevi em 2018, eu resgatei os percursos, depois a gente pode compartilhar esse texto, né? Para explicar como que havia acontecido que, num espaço de 2 décadas, né? Quer dizer, desde 95 até mais ou menos 2013, esse problema de gênero que havia eclodido nas Nações Unidas, ou seja, uma reação virulenta do Vaticano, alguns países associados e os aliados não governamentais do Vaticano, como esse problema havia transformado, né, o problema de gênero, que era até então uma investigação filosófica, antropológica, conceitual, tinha convertido isso numa ameaça política, né? Não só para os atores envolvidos com esses debates, mas que se tornou uma ameaça política às próprias democracias, né? Nesse texto, eu sublinhava que o repúdio do Vaticano e de seus aliados ao conceito de gênero, que tinha sido legitimado na Conferência do Cairo 6 meses antes, não foi exatamente naquele momento só por causa do gênero. Foi porque o gênero estava ali, o termo gênero, o conceito de gênero, habitava uma textualidade muito mais rica, né? No documento final do Cairo, que também escrevia a sexualidade, na demanda por direitos sexuais, que não se confirmou a isso no ano seguinte, o HIV/AIDS, a saúde sexual, a educação sexual, os direitos reprodutivos, em especial o aborto, e também essa definição inédita do Cairo, que é a ideia de que há várias formas de família, né? A minha interpretação é que o gênero foi atacado não só por causa de gênero, mas porque estava conjugado, né, com outras essas definições, né? Nesse sentido, a minha primeira proposição é, portanto, pensar que atuar em direitos reprodutivos exige sempre ressituá-lo em relação a esses outros temas, né, lá do texto do Cairo, que, na verdade, é situar os direitos sexuais e reprodutivos em relação a ordens de sexo-gênero, ou, se quisermos, sistemas de sexo-gênero. Ou seja, explorar como eles se articulam com esses andaimes de organização da sexualidade do gênero em torno da reprodução biológica e social, que está presente em toda e qualquer formação social e política, né? Esses andaimes não são os mesmos em todos os lugares. É claro que há um andaime hegemônico, né? E eu vou falar disso mais adiante, que é dos Estados-nação, que emergiram na modernidade, com seus traços raciais e patriarcais, né? Mas eles estão presentes em todas as formações sociais, né? E eu acho que, para que essa articulação entre gênero, direitos sexuais e reprodutivos seja produtiva, é importante que ela se faça com as versões plásticas, não binárias, do conceito de gênero. Porque há expressões do conceito de gênero que não depassam do binarismo homem-mulher, né? Ou que se mantém num binarismo de cultura-natureza, né? É vital que a versão que se use para fazer essa articulação seja
com as concepções mais plásticas e flexíveis. Ou seja, usar as lentes teóricas de gênero que nos permitam tanto desconstruir a desigualdade entre gêneros, ou, se quisermos, a dominação masculina, as formas de dominação masculina, quanto interrogar as estruturas discursivas, normativas, institucionais, culturais, práticas, hetero-normativas, que hierarquizam e incluem e excluem o masculino, o feminino e tudo que não cabe nesses dois moldes, né? Para ilustrar como esse exercício é possível e produtivo, e como ele pode se traduzir para políticas reais, eu quero lembrar aqui, por exemplo, que é a muito comemorada reforma legal do aborto na Argentina, que aconteceu no dia 30, a lei que foi votada no dia 30 de dezembro do ano passado. Define, no texto da lei, como sujeitos da lei, tanto mulheres como pessoas com capacidade de gestar. Portanto, os direitos reprodutivos, traduzidos como direito de interrupção da gravidez, no texto da lei argentina, não dizem respeito apenas ao sujeito mulher, no sentido clássico biológico ou no sentido da representação política. As pessoas com capacidade de gestar estão inscritas na norma da lei, né? Isso não é uma novidade menor. Isso não é, a meu ver, um fato trivial, e ele só pôde acontecer porque foram usadas lentes plásticas de gênero para pensar a lei, certo? E num debate que a gente fez recentemente sobre a reforma legal argentina, o meu amigo ativista trans, Mauro Cabral, falando exatamente do significado dessa inserção das pessoas gestantes, né, pessoas com capacidade de gestar no corpo da lei, ele lembrava que para as pessoas trans, especialmente os homens trans, para aceder ao direito à identidade de gênero, portanto, ao direito de mudar o seu nome social, ao direito de fazer intervenções de reassinação corporal, eles tiveram que assegurar antes os seus direitos reprodutivos, porque a maioria das legislações ou normas existentes a respeito desses procedimentos exige que as pessoas se esterilizem. É uma exigência da lei a esterilização das pessoas. Então, essa coerção, porque isso é uma coerção que tinha que ser superada para que as pessoas pudessem aceder à identidade de gênero, né? Ou seja, superar a esterilização prévia, né? Então, essa é a minha primeira proposição, articulação entre gênero, uma forma plástica de gênero, direitos sexuais e reprodutivos. A minha segunda proposição é que direitos sexuais e reprodutivos devem ser pensados em articulação com gênero numa perspectiva interseccional. O que significa isso? Antes de qualquer coisa, e acho que todo mundo aqui sabe, a Lúcia especialmente, né? Como vem apontando há anos, 2 décadas e meia, um pouco mais, ou até mais, se a gente pensar na Lélia Gonçalves, né? Ela vem apontando que é preciso reconhecer que gênero e sexualidade são sempre racializados e que as hierarquias e assimetrias raciais são sempre atravessadas por gênero e sexualidade. Quer dizer, essa imbricação é absolutamente fundamental nessa articulação. Eu tenho certeza que a Lúcia vai trazer mais elaborações sobre isso, mas eu queria aqui, de maneira muito sintética, evocar uma feminista, uma pesquisadora feminista negra norte-americana, que é a Cathy Cohen, que eu não sei se a Lúcia conhece, da Universidade de Chicago, que, num debate sobre direitos sexuais em 2005, em São Francisco, fez uma afirmação que deixou várias pessoas na sala perturbadas, porque não entenderam o que ela queria dizer. Ela disse que, no contexto norte-americano, para se desenvolver uma perspectiva consistente, sólida e justa de direitos sexuais, era preciso pensar os direitos sexuais articulado com a lógica das políticas de encarceramento, que é também um problema grave no Brasil. O que ela quer dizer com isso? Ela queria dizer
que não é possível, ao falar de direitos de autonomia corporal, de direitos da sexualidade nos Estados Unidos, apagando ou sem levar em consideração a racialização persistente e distorcida da violência sexual, que é um mito quase que fundante dos homens negros estuprando mulheres brancas, né? Que está no imaginário social. Isso tinha que ser contestado, porque tem uma relação direta com o encarceramento dos homens negros, né? Eu trago esse exemplo porque também penso que essa articulação que ela faz com o encarceramento abre novas janelas para a gente, no Brasil especialmente, relacionadas à interseção entre os direitos sexuais e reprodutivos e espacialização. E aqui eu estou no terreno do Cunca, né? A conversa aqui é mais com o Cunca, né? Ou seja, pensar que não é possível exercer os direitos sexuais e reprodutivos da mesma forma em todos os lugares. Os lugares são definidos por formas específicas de regulação e coerção que incidem sobre a possibilidade desse exercício. E é claro que isso é evidentemente flagrante nos espaços de exceção, né? Nos espaços onde prevalece um estado de exceção. Ou seja, as prisões, os campos de refugiados, ou mesmo as situações de exceção, como é o caso da Covid, né? E eu vou falar um pouquinho disso, né? Por exemplo, falando das prisões, e aqui no caso brasileiro, mas também se aplica aos Estados Unidos, pensando os direitos sexuais e encarceramento, é necessário mencionar uma questão, um problema, uma realidade que, a meu ver, é um ponto cego do debate, que é o estupro sistemático, corretivo de homens, travestis, mulheres trans no sistema prisional sob custódia do Estado, né? Esse é um tema de que não falamos, né? É como se não acontecesse. Se fala mais da violação de travestis e pessoas trans, mas a violação sistemática de homens é um tema mudo, né? A gente tem uma afasia com relação a isso, né? E, por exemplo, nesse ano passado, nós assistimos às propostas da Damares de proibir sexo e camisinha, né, no sistema socioeducativo. Mais recentemente, a gente teve a portaria, né, a portaria 13, né, de abril, que pretende instalar uma política seletiva e higienista de anticoncepção de longa duração para vários grupos de mulheres, inclusive as mulheres encarceradas, né? E há toda a questão da espacialização na Covid. E eu queria dizer também, eu acho que é importante sublinhar, já que começamos falando, expressando aqui o nosso lamento e o nosso repúdio, indignação frente à chacina, ao massacre do Jacarezinho, essa questão dos direitos sexuais na relação com a espacialização também se aplica a esses espaços, que são os espaços da segregação urbana, marcada pela racialidade, marcada pela violência policial, né? E, para terminar esse bloco, eu quero mencionar o desafio, que é de outra ordem, da interseccionalidade política. Ou seja, se os direitos sexuais e reprodutivos estão vinculados a gênero e sexualidade, não apenas como marcadores identitários, mas como andaimes estruturantes dos pactos sociais, que estão interseccionados com outras dimensões de vulnerabilidade, a fragmentação dos direitos sexuais e reprodutivos que decorre da compartimentação burocrática, e aí que eu estou falando dos estados que tendem a achar que direitos reprodutivos é para mulheres, direitos sexuais é para pessoas LGBT, ou então afirmam que direitos sexuais é só para as pessoas vivendo com HIV/AIDS, do lado do Estado ou do nosso lado, porque aqui a gente tem mais possibilidade de fazer alguma coisa, as fraturas identitárias das políticas de identidade que têm dificultado enormemente uma conversa compartilhada e uma coesão em torno dessas agendas, sem pensar que essa é a agenda de um, a agenda de outro, os direitos reprodutivos são só os problemas das mulheres, por exemplo, ou de determinadas mulheres, né? Isso eu acho urgente, porque
os adversários com os quais nós estamos lidando, eles são decididamente interseccionais, né? Eles têm sido capazes de superar suas diferenças, mesmo grandes, como é a tensão pela disputa do mercado religioso entre católicos e protestantes, para ter uma coesão forte com relação a esses tempos. Então, aqui a gente tem um desafio que é de ordem política. A minha terceira proposição é que a gente nunca pode perder de vista o reconhecimento de que as pautas articuladas de gênero, sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos são decididamente biopolíticas. Elas são políticas, mas elas são geopolíticas, mas também são biopolíticas, né? O que significa isso? Eu aqui vou recuperar brevemente as ideias que estão num artigo que eu publiquei originalmente num livro organizado pelo LIDES, da UERJ, e que foi replicado numa coletânea da Funarte sobre gênero, eu posso mandar para vocês também. E nesse texto, que é um texto tipo grande narrativa, né, de longo ciclo, eu volto atrás no tempo, né, para lembrar que a política de gênero, sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos contemporânea, ela é pautada por premissas de igualdade, liberdade, direitos, não discriminação, não coerção, que nos remetem inevitavelmente para o limiar da modernidade europeia, seus legados, traços e espectros, né? Por exemplo, a incongruência marcada, evidente e debatida entre a consigna da igualdade e as realidades da escravidão, da recriação capitalista das desigualdades econômicas, da assimetria colonial entre as culturas, seres humanos, a inferioridade essencial das mulheres frente aos homens, né? Ou seja, os paradoxos e contradições do contrato social que estabeleceu o regime dos direitos soberanos dos Estados, mas também dos sujeitos, né? Da cidadania, esse contrato no interior do qual nós continuamos nos movendo. Um contrato marcado pelos traços e legados do patriarcado, do antropocentrismo, da supremacia racial, né? E subjacente a esse contrato, embora lateral e menos visível, né, na teoria clássica, a mecânica peculiar do aparato moderno de administração do corpo social, informado pelas novas disciplinas científicas. Aqui a gente está em Foucault, a demografia, a biomedicina, a criminologia, a economia, a pedagogia, né? Esse aparato que concebe e regula, de um lado, os problemas de grande escala, como o tamanho, a diferenciação racial e etária das populações, a qualidade das populações. Ou seja, esse é o terreno de Malthus, né? Malthus, o pai dos debates sobre populacionais, que nos leva do século XVIII à Conferência do Cairo, que, por sua vez, nos traz aqui como debate sobre direitos sexuais e reprodutivos. Mas é também o domínio das teses modernas, ditas científicas da raça, né? Que é a questão da qualidade da população. Como a gente sabe, no século XX, essa racionalidade perversa da biopolítica teve seu ponto catastrófico de culminação no nazifascismo dos anos 30. Mas isso não significa que ela não estivesse presente em outros regimes de gestão da vida social e política. Se você for olhar o que acontecia no mundo socialista, também estava lá a biopolítica, estava no mundo capitalista, estava por toda parte. E, nessa altura, no sistema mundo, né? Porque a colonização já tinha feito o seu trabalho de integração, entre aspas, né? Essa permanência da biopolítica que explica o retorno persistente do que eu chamo ideologias mortas-vivas. São esses ressurgentes, né, que estão sempre voltando das cinzas, né? Você acha que eles foram embora e eles estão sempre retornando. Um deles é a obsessão pelo crescimento populacional, ou pelo crescimento populacional de determinados grupos. O outro, que está agora muito de moda, é a obsessão pelo decrescimento populacional, né? A qualidade da população, né? Eu vou ter que dar uma paradinha, gente, porque tem uma campainha tocando aqui e eu vou ter que atender, tá bom? Vocês me perdoem, peraí.
Tá, enquanto a gente espera a Sônia, que está atendendo a campainha, logo em seguida, depois é a Lúcia, tá? E a Sônia já vai estar finalizando, né? Que a gente já tinha combinado. E eu vou orientar, né? O Cunca vai fazer os comentários, vai debater um pouco, né? As provocações, as considerações que elas vão trazer. E quem tiver interesse pode ou colocar no chat ou já ir anotando para fazer questão depois, gente. Lúcia, Sônia, pode continuar. Foi rapidinho, sorte. Bom, então, eu estava falando das ideologias mortas-vivas. Né? Então, uma delas é essa questão, né, do controle da população. Né? É claro que a outra é esse perene retorno do lugar dos homens, das mulheres e dos dissidentes sexuais nesse ordenamento. Né? Outra ideologia morta-viva que retorna. Então, nesse sentido, não é exatamente surpreendente constatar, e os estudos que eu tenho feito sobre as políticas antigênero estão indo nesse caminho mais genealógico, que os discursos de hoje sobre ideologia de gênero, esses que circulam no Brasil, que estão por toda parte, replicam quase que literalmente o que se disse e se escreveu na Alemanha, Itália, Espanha, Portugal dos anos 30, mas também nos livros e textos dos líderes integralistas brasileiros. Plínio Salgado é uma fonte especialmente rica para fazer essa investigação. Né? O reconhecimento da política dos direitos sexuais relacionada a gênero como biopolítica implica muitos desafios, né? Que são tanto conceituais quanto práticos. Há outros, mas eu aqui vou me concentrar em dois. O primeiro diz respeito à identificação das fontes, das origens, dos agentes, né, que operam os discursos, que propagam os discursos e operam o disciplinamento e a regulação biopolítica das sociedades, né, em termos de disciplinamento, incitação, vigilância, espacialização, modulação das regras. Né? Como a gente sabe, as elaborações de Foucault, que é de onde isso vem, né? De um lado, reconhecem os traços fortes da subjetivação, do disciplinamento e da normatização religiosa pré-moderna, que ficaram incrustados nos aparatos biopolíticos modernos e seculares. Mas os estudos Foucaultianos e pós-Foucaultianos tendem a concentrar sua atenção nos dispositivos seculares. As normas legais, especialmente a lei criminal, em especial a biomedicina, a pedagogia. Essa leitura não é equivocada, mas eu tendo a pensar que ela terminou por obscurecer no plano das nossas análises elementos que nos ajudariam a compreender as dinâmicas observadas a partir da segunda metade do século XX, quando se registra um retorno do religioso ao panteão das fontes que propagam e se movem no terreno da biopolítica. Né? Eu acho que a ilustração mais evidente disso é a pauta originalmente católica, mas hoje compartilhada pelo espectro ecumênico do neoconservadorismo religioso, da defesa do direito à vida desde a concepção. A defesa conservadora, neoconservadora religiosa do direito à vida desde a concepção é intrinsecamente biopolítica, né? Pois clama, da mesma forma, os discursos sobre ideologia de gênero também são biopolíticos, porque clamam pela preservação da diferença sexual com base em argumentos da ordem da natureza, argumentos científicos quase darwinianos. É irônico, né, assistir atores institucionais como a Igreja Católica, ou mesmo os setores fundamentalistas evangélicos, que gastaram saliva, livros, energia política durante décadas e décadas para repudiar Darwin. Inclusive, os fundamentalistas evangélicos surgiram nos Estados Unidos como um repúdio a Darwin,
é muito intrigante vê-los recorrendo a discursos e concepções e argumentos que podem ser interpretados como darwinianos, né? O segundo aspecto diz respeito a um desafio, que é um desafio enunciado por Foucault, mas que não desapareceu, que é o desafio, e aqui importa, porque vocês são um curso de direitos humanos, né, de recorrer aos direitos humanos para conter os efeitos deletérios da biopolítica e do biopoder. Nas suas reflexões dos anos 70, Foucault, em várias oportunidades, expressou muita dúvida ou pessimismo quanto à eficácia do recurso aos direitos de soberania do sujeito para romper essa trama apertada da regulação biopolítica, né? Essa restrição de liberdade e autonomia. Mas, em outras oportunidades, ele também se mostrou muito otimista quanto a essa possível saída política, né? Por exemplo, tem uma citação que eu uso muito desde os anos 90, onde ele diz o seguinte: o que nós assistimos é um verdadeiro processo de luta. A vida como objeto político foi, de alguma maneira, tomada pelo seu valor de face e voltada contra o sistema que a tentava controlar. Foi a vida, mais que a lei, que se tornou objeto da luta política, mesmo quando essa luta política foi formulada através das afirmações relativas aos direitos. O direito à vida, ao corpo, à saúde, à felicidade, à satisfação das necessidades e, sobretudo, o direito de redescobrir quem alguém é e pode ser. Esse é o pano de fundo, segundo Foucault, que nos ajuda a compreender o sexo, e ele botou o sexo entre aspas, na versão original, como uma questão política, né? Minha última proposição, e eu vou encerrar rapidinho, é, portanto, que é urgente, no momento em que a gente vive, cada vez mais firmar a perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos, reconhecendo que a epistemologia que permitiu isso está completamente ameaçada, né? Tal como eu vejo, eu penso que desde 1980, mais ou menos, quando se formou o conceito de gênero no pensamento feminista, quando pela primeira vez saiu ao mundo a ideia dos direitos reprodutivos numa conferência em Amsterdã, e os tempos abissais de hoje, passando por Cairo, Beijing, tudo que veio depois, o que temos feito, e temos feito é um majestate, porque, né, todo mundo que esteve envolvido nessas disputas, debates, elaborações, foi trilhar o caminho estreito entre as duas posições Foucaultianas. Ou não é possível, ou é possível. Foi isso que a gente fez, caminhando nessa trilha estreita, né? E eu acho que nós fomos muito bem sucedidas e sucedidos, no sentido de sedimentar as afirmações do corpo, da saúde, das necessidades do direito de descobrir-se nos registros propriamente jurídicos, mas também nos registros imaginários dos direitos humanos. Num balanço que eu fiz em 2019, para os 25 anos do Cairo, eu escrevi que nós tínhamos um copo que estava muito mais vazio do que cheio, né? Eu fazia o balanço dos 25 anos, olhava o que tinha se ambicionado e dizia: está muito mais vazio do que cheio. Mas, na parte cheia, a gente tinha 3 motivos para celebrar. O primeiro, que é muito importante, a meu ver, é que a reação mais que virulenta, contínua, persistente, sustentada dos adversários dos conceitos firmados no Cairo, de gênero, direitos sexuais e reprodutivos, muitas formas de família, são, a meu ver, o sinal mais forte de que nós fomos bem-sucedidos, né? O tamanho da reação é a expressão do nosso sucesso. Se não tivéssemos sido bem-sucedidos, a reação não seria tão brutal, né? Além disso, a linguagem emanada dos textos de 1990 se tornou uma língua franca, um vocabulário corrente usado por todos. E aqui eu quero trazer o exemplo imediato do Brasil. Eu fiquei muito surpreendida
2 semanas atrás, quando saiu a famosa norma do Ministério da Saúde sobre a anticoncepção seletiva e higienista, de como produzir uma reação imediata, e uma reação imediata em todos os quadrantes, né? Quer dizer, o sentimento de que o Estado não pode, né, coagir mulheres a fazer o que elas não querem em relação à anticoncepção, que é um tema, por várias razões, abandonado do debate político brasileiro, eu acho que é uma demonstração de o quanto o imaginário que foi lançado naquele momento está vivo, e não está vivo só no papel, está vivo nas pessoas, né? E, finalmente, no que diz respeito às recomendações do CARE, que tinham recomendações para políticas executivas de saúde, de educação, de família, inclusive propostas no campo da demografia, esses resultados foram muito sofridos, foram quase nenhum positivo, né? Mas se avançou muito na jurisprudência internacional com relação a gênero, a sexualidade, a direitos sexuais e reprodutivos. Quando você olha hoje o acervo das normas internacionais em relação a esses temas, é admirável. Eu tive recentemente a oportunidade de olhar algumas decisões do Supremo Tribunal Federal e fiquei surpreendida como essas enunciações do plano internacional são usadas sistematicamente, né, nas decisões, inclusive a decisão, para voltar ao tema do encarceramento, né, a decisão do Barroso sobre o direito das mulheres trans de serem abrigadas nos pavilhões femininos. Ele recorre não só à jurisprudência internacional firmada, como também aos princípios de Yogyakarta, que são princípios derivados dessa longa história que eu estou contando aqui, né? Nesse plano, contudo, quer dizer, se a gente tem esse mérito, o drama é que a epistemologia que permitiu essa abertura do discurso, da linguagem, da conceituação dos direitos humanos para o campo da sexualidade, do gênero e da reprodução, que foi instalada não faz muito tempo, né? Ela começa a ser, vamos dizer, as portas, né, da epistemologia dos direitos humanos começam a se abrir nos anos 70, 80, mas, de fato, essa é uma abertura pós-anos 90, pós-Conferência de Viena, tem a ver com a ideia da indivisibilidade, tem uma relação direta com uma adoção de uma perspectiva construtivista dos direitos humanos, né, uma perspectiva que não é legalista, normativa. Bom, essa epistemologia hoje está sob ataque. Ela está tão sob ataque quanto gênero, sexualidade, direitos reprodutivos, né? E eu posso dar exemplos, mas, por exemplo, isso tem várias versões. Tem proposições neotomistas para devolver os direitos humanos a uma lógica dos direitos tomistas do século XX, tem proposições que são de retorno ao originalismo norte-americano dos direitos humanos, e tem versões mais vulgares, eu diria mais precárias, mas que têm apelo popular, por exemplo, no caso do Brasil, que é a produção deliberada de uma confusão entre direitos humanos e caridade. E eu acho que o caso brasileiro é exemplar nesse sentido. E, para retomar o começo da minha conversa com o Richard, por exemplo, eu acho completamente fora de propósito que, em vários estados do país, inclusive no estado do Rio de Janeiro, os direitos humanos sejam uma unidade subordinada a uma Secretaria de Assistência Social. Certo? Isso é, de fato, um mundo de cabeça para baixo. Mas é isso que eu chamo uma confusão deliberada entre direitos humanos e caridade, né? E que serve aos propósitos exatamente dessas forças que estão num esforço sistemático de evacuar, erosionar, demolir, né, essa arquitetura que foi paulatinamente construída, não desde a Declaração de 48, mas, sobretudo, desde os anos 80 e muito mais especialmente depois da Conferência de Viena. Fico aqui. Muito obrigado, Sônia. Eu vou passar diretamente para a Lúcia. Lúcia, a bola está com você. Bem-vinda. Obrigada, Richard. Depois dessa aula, né, é sempre muito bom. As conversas com a Sônia não são só de análise política, ela nos situa no tempo, nas estratégias. Depois da conversa com ela, a gente já pode sair a campo, né?
E, bom, é desde esse lugar do campo, né, do campo da luta política que eu falo. É, olhando as estratégias utilizadas por mulheres negras na Constituição de Direitos Sexuais e Reprodutivos e o quanto uma nova chave se torna importante no Brasil sobre justiça sexual e reprodutiva, né? Ela não é uma chave nova, né? Ela já se constitui na história da luta por direitos sexuais e reprodutivos desde do Cairo, mas ela entra com força no Brasil nos últimos anos, né? Então, eu sigo essa mesma linha que Sônia, né? Porque os discípulos nunca abandonam os seus mestres, mesmo quando eles acreditam que alcançaram outros patamares, mas para lembrar que, de fato, pelo menos os últimos 40 anos, o avanço em torno dos direitos sexuais e reprodutivos, né, eu diria melhor ainda, né, o avanço no campo da autonomia sexual, da autonomia reprodutiva aumentou muito. E esse avanço não requereu somente o direito à identidade, mas também a capacidade de impormos à sociedade outros desafios vividos por mulheres cis, por mulheres trans, por pessoas trans, mas também um desafio que impõe uma dinâmica da discussão sobre as masculinidades, sobre o patriarcado, sobre aquilo que hoje a gente chama de racismo patriarcal, cis heteronormativo, né? Da nossa capacidade, então, como movimentos, de articular esforços teóricos, políticos, como bem disse Sônia, epistemológicos, para a construção de estratégias que ampliasse cada vez mais esses direitos. Mas eu também comungo dessa mesma perspectiva de que, se a mudança foi profunda, e em que pese as minhas queixas em relação à questão das mulheres negras, a reação também seria igualmente profunda e certamente será devastadora, porque assim os jogos em torno dos reinos, né, em torno do trono, né? E o Estado, nesse momento sob ataque, demonstra a capacidade de outros setores refazerem as forças políticas para retomarem as capacidades de amelhar recursos, ambiente e riquezas para esse setor, né? Um setor que estamos aqui chamando de setor para ser simpático, um setor que até hoje não admite a existência de diferentes grupos e nem concorda com a presença desses grupos vivendo a sociedade. Mas o tema população e desenvolvimento nos reporta direto para isso, não só para a dimensão da racialização como um processo de hierarquização e de perda de direitos, mas também pela capacidade de dinâmicas e pensamentos antigos e novos em torno de quem deve viver e quem deve morrer. E quem vive, de certo, quase todos os teóricos que vocês estudaram, viram e leram vão passar por essas questões, mas está no campo da população em desenvolvimento também muito desfado, né? Pela ideia da demografia e tudo mais, políticas de ordem das mais contundentes, e é nesse sentido que hoje essa agenda apresenta desafios complexos que se relacionam às crises sanitárias. Essa não é a primeira crise que abate sobre mulheres e traz resultados complexos acerca dos direitos sexuais e reprodutivos, uma crise econômica, né, que vai estabelecer aí também os limites de quem pode viver, e uma crise social porque ela se conjuga no controle da população, no controle da divisão dos bens e serviços e também no controle do poder, né? Então, nesse sentido, nós estamos vivendo um momento ímpar. Em outra palavra, a gente chamaria de oportunidade, porque quem joga xadrez sempre vê oportunidades quando se sentem encurralados diante de uma jogo xadrez, me sinto encurralada e com muita dificuldade de olhar as saídas para esse processo, mas lembro que
obra humana, a política sempre nos permite pensar mais além daquilo que a gente está vivendo. Então, é nisso que eu me agarro para lembrar que os movimentos conservadores que a gente enfrenta hoje, eles olham essa política econômica e a divisão de bens e recursos na sociedade articuladas às ideias de liberdade, de autonomia, de democracia. E, como bem disse Sônia, eles usam as dimensões da interseccionalidade mais que qualquer outro sujeito político desse país, né? Não há nada que pareça simples. Quando Damares olha para uma agenda das mulheres, ela não está olhando somente as mulheres sob o ponto de vista das condições morais e éticas, ela também está olhando o sentido que se dará a esse país, como ele será organizado, que tipo de gente viverá aqui e para que essas políticas devem ordenar a vida dessas pessoas. Então, essa movimentação conservadora também não pode ser lida como uma loucura, porque ela é bastante articulada aos processos políticos e elas também revelam jogos que não estavam escondidos no processo de implementação de direitos, sobretudo direitos humanos, né? Dizem até que depois que os movimentos saem das decisões de cada conferência internacional ou nacional, entram essas pessoas para desfazer as políticas, né? E é desde esses lugares que esses movimentos vão crescendo. Não é à toa que a Damares atua em Brasília, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em Genebra, e também na Corte Interamericana. Não há uma distinção entre uma pessoa que está focada. Eu estou usando a Damares só para dar um exemplo, para descansar também aquele exemplo clássico do Bolsonaro, né? Não há uma distinção entre a ação política que ela faz e que o Guedes faz. A única questão é que um trata de um discurso e outro de outra narrativa, mas elas se complementam no projeto político, né? E olhando aí desse ponto do projeto político, é bom lembrar que o que está em jogo nesse projeto é a destruição de valores considerados democráticos, né, e sob o ponto de vista não tão democráticos assim, na efetivação dos recursos que o Estado detém, né? Se esses recursos saem da mão do Estado, se o Estado se propõe a ser mínimo, esses recursos voltam para a elite e as enriquece e esse novo processo de acumulação de riquezas, né? E aqueles que sobram, o que acontecerá com eles, né? E aí vem as políticas de controle do corpo, e no nosso caso elas estão andando de vento em popa, né? Desde da mudança da última legislatura federal, leis que atuam desde o campo da concepção da vida, a quem vai cuidar da gravidez, como o Estatuto da Grávida, há também ideias de como oferecer novos insumos e novos recursos para aquelas pessoas consideradas sobrantes nessa sociedade, né? Daquelas que não têm direito a ter direitos, né? E a Portaria 13 vai revelar um pouco mais essa questão. Mas, para além disso, aquilo que se valíamos nós na ação política, que era o direito à informação, esse direito está perdido, nós não conhecemos mais como vive a população brasileira e nem como é que ela está impactada ou não pela dimensão da pandemia, pelas mudanças estruturais, e, ao mesmo tempo, estamos afetos a novas dimensões ideológicas que parecem naturais, que vão ocorrer naturalmente, né? Escola é lugar para estudar, não é para discutir sexualidade. Escola é o lugar para você se preparar para o trabalho e não para a cidadania. E aí entra as dimensões da escola sem partido, né? Porque alguém vai olhar para o Partido dos Trabalhadores, mas, na verdade, não é disso que se trata, né? A distinção aí de partido quer dizer novas ideologias e novas possibilidades de construção de pensamento, de culturas, e que a prerrogativa de não ter essas dimensões na educação significam também um recuo para trás
sobre os direitos alcançados. E é claro que nada disso vem de graça, né? Tudo isso vem com um profundo aumento da violência, e uma violência especialmente contra mulheres, meninas e mulheres, que passam pela marca da violência sexual, uma violência que se inscreve na história do Brasil, né? É a história das mulheres negras, que é marcada pelo estupro, e é a história daquelas que querem, e daqueles que querem romper com os mecanismos de opressão, né? Essa violência não se dá de uma única forma, nem de um único jeito, mas ela é profundamente cultivada na nossa sociedade e também naturalizada de tal modo que hoje, né, diante de um massacre como o do Jacarezinho, 60% da população concorda que aqueles bandidos deveriam ter sido mortos, independente de quem são, o que aconteceu, como vivem, né? Na verdade, é a ideia da exemplaridade pela morte, exemplaridade pela violência, e também as ideias econômicas que estão por trás do modo de proceder aos conflitos na sociedade brasileira. E por que o ataque aos direitos sexuais, né? Está descrito nos estudos, nas teorias, na política, o papel fundamental que as mulheres têm na economia propriamente dita, na economia doméstica, na força política que desenvolve comunitariamente e tudo mais, né? E aí vocês diriam, mas o que isso tem a ver com os direitos sexuais reprodutivos, né? Eles também trazem uma dimensão de liberdade e autonomia que se estabelece outros parâmetros da relação de gênero, sobretudo em espaços ou em estados menos democráticos, né? Essa capacidade de controle desses sujeitos, e no nosso caso mulheres negras já evadas pela dimensão racial, né, pelo racismo, amplia a subordinação e faz com que determinados grupos não possam pleitear ou requerer outros direitos e até mesmo o poder, né? Os direitos sexuais e reprodutivos vivem esse momento de criminalização das mulheres, acesso negado e dificultado a serviços, a morte materna, a morte, a maternidade negada, porque também se nega o futuro a esse grupo, e não se nega o futuro a esse grupo somente porque não gostamos dele, né? Controle econômico, é um controle da distribuição dos recursos, é um controle também da capacidade de romper as normas já descritas do poder, né? E, nesse sentido, as mulheres negras apresentam como uma estratégia importante para a efetivação dos direitos sexuais, mais do que a própria garantia da autonomia, mas a capacidade de poder regimentar esforços para as condições de vida como parte desse processo. E, a princípio, parece uma coisa simples, né? Basta dar políticas públicas e aí então teremos direitos sexuais e reprodutivos. Mas, mais que isso, significa reconhecer a humanidade desse grupo, estabelecer novos processos de relacionamento como sujeitos políticos nessa sociedade, tratar das divisões do poder e, sobretudo, garantir as condições sexuais e reprodutivas para um grupo que tem esses direitos negados há séculos, né? E aí a portaria número 13 dá um bom exemplo sobre isso, porque para essas pessoas sem nome, sem identidade, sem alimentação, sem casa, sem direitos garantidos, lhe oferece a oportunidade de escolher um método contraceptivo. Como se o que a portaria estivesse fazendo é estendendo um direito a alguém que, porventura ou por acaso, perdeu esse direito, né? Mas ela não teve nenhum direito garantido, nem direito à assistência à saúde, à habitação. Aliás, ela não teve reconhecida a sua própria humanidade. E a ela se destina, então, importaria um direito à escolha do único método contraceptivo disponível, parecendo que é
uma possibilidade de produzir autonomia, de produzir respeito e de limitar a sua condição de vulnerabilidade, né? Deixa estar que juízes já canetam a esterilização de mulheres que vivem na rua, basta que elas passem pelo sistema, né? Deixa estar que as condições de atenção à saúde sexual e reprodutiva nos cárceres já define a tortura, a punição que essas mulheres recebem por serem mulheres. Então, essa dimensão da justiça sexual e reprodutiva, que é conjugar as diferentes dimensões da vida, as diferentes dimensões da perspectiva da condição de humanidade, para poder, então, constituir aí sim essa dimensão do direito. A princípio, ela também parece simples, mas ela vai tocar não só nessa dimensão que traz Sônia sobre um encarceramento, né? Mas vai também trazer a dimensão da maternidade negada, aquela cuja ação do Estado produz morte a seus filhos, aos seus maridos, aos seus companheiros, às suas companheiras, como parte do processo de negação dos seus próprios direitos. E essa ideia da maternidade negada, ela é também representada nos memes, nas antigas figuras de a representação dessa população, mostrando, sobretudo no caso das mulheres negras, que o que elas reproduzem são marginais. O que elas reproduzem são pessoas que violarão os direitos de outras pessoas, e o que elas reproduzem é a criminalidade, né? Então, nesse sentido, a maternidade negada as obriga à ideia de que não é possível viver numa sociedade onde seus filhos vão morrer e a sua capacidade de gerar já é condenável, né? Essa capacidade de gerar é tão condenável que são elas aquelas que sofrem os piores momentos na hora do parto, levando em consideração, inclusive, o número de mortes maternas produzidas no país, né? Mas a maternidade negada também traz um valor especial, né? Porque garante a não continuidade de dado grupo, né? Diz, olha, a sua capacidade de reprodução encerra aqui na morte, mas encerra também no fato de que a cada filho a morte é certa, né? A cada possibilidade de se projetar no futuro, a morte é certa. Isso está muito longe do que significa o racismo patriarcal cis-heteronormativo? Claro que não. Mas quando a gente olha somente, inequivocamente, dimensões de acesso a serviços, de políticas em desmonte, em ações que impedem o acesso ao direito, mas que, na verdade, são práticas controle dessa população e a capacidade de diminuir os direitos que esse grupo tem. Uma coisa importante também que é necessário a gente levar em consideração é que, como também bem disse Sônia, estou só aproveitando aqui o chão que ela já arou, né? É que as teorias raciais, elas, a cada vez mais, elas trazem à tona a capacidade da revisão dos processos de discriminação e de produção de efeitos deletérios sobre essa população, né? O racismo que a gente vive hoje, ele não é necessariamente aquele do período da escravidão. A cada dinâmica da vida social, ele vai se estabelecendo e reorganizando essas relações a partir daí. É que quando a gente olha as dinâmicas produzidas no campo dos direitos sexuais e reprodutivos e analisa essas dinâmicas, o que a gente traz para análise, além da perda das políticas, é o fato de que
o sistema político atual tem uma outra dinâmica, como o fascismo, por exemplo, e não mais como o racismo. É como se esses efeitos da perda de direitos fossem para todas as mulheres da mesma forma, e como se, ao restituir esses direitos, também restituiríamos todos os direitos dessas mulheres que já vivem a perda desses direitos, agora com dimensões mais complexas, não só pelos ataques, mas também pela capacidade de a reorientação das dinâmicas populacionais, da distribuição dos recursos naturais, da alimentação, da distribuição das riquezas e, sobretudo, da capacidade de assimilação da mão de obra excedente nesse mercado, né? Não é à toa que a gente lê nessa mesma estrutura o que significa o trabalho doméstico hoje, o que significa o trabalho do cuidado hoje e a capacidade de controle sobre essa mão de obra excedente em relação aos direitos sexuais e reprodutivos, né? Por isso, convocar as dinâmicas de justiça reprodutiva e de justiça sexual significa também mexer no padrão de civilidade e estabelecer outros processos que possam garantir não só a vida das meninas e das mulheres, mas também das pessoas com útero e de outras expressões que se impõem numa sociedade como a nossa, né? E a nossa capacidade de recuperar as dinâmicas políticas que esse grupo tem, né? E aí, para fechar, eu queria contar uma experiência recente, uma aula para um grupo de direito e profissionais operadores do direito, falando de interseccionalidade. Lá para as tantas, saiu uma discussão sobre o acesso ao banheiro nos shoppings por pessoas trans, né? E o debate, quem conhece esse debate sobre banheiro para pessoas trans sabe do que eu estou falando, né? Então, lá para as tantas, alguém disse: eles podem frequentar o banheiro das mulheres ou o banheiro dos homens? Porque entrou uma mulher que parecia um homem e ela dizia que era mulher no banheiro das mulheres, né? E quando eu abro o chat, estava escrito assim: melhor fazer um terceiro banheiro. E não era uma pessoa, não, dos 30 alunos na sala, quase 25 diziam melhor fazer um terceiro banheiro, né? E a coordenação da segurança dos shoppings, de 24 shoppings no Brasil, resolveu comprar o debate com seus clientes para que mulheres trans e homens trans usem os banheiros que tem no shopping. Sem fazer um terceiro banheiro, né? Então, imaginem uma discussão desse nível com pessoas que operadoras do direito, que decisões elas tomarão sobre a vida das pessoas, dizendo: você não pode usar esse banheiro porque você não é o que parece. Isso parece um mínimo à toa, né? Mas a pergunta que a gente faz é: por que essas pessoas têm o direito de decidir sobre a vida dessas outras, né? E a dimensão da justiça reprodutiva e da justiça sexual vem nesse sentido, de dizer que garante-se a dimensão humana e a condição de tomada de decisão daquelas e daqueles que, em vida, veem as suas vidas tomadas por terceiros, inclusive para ir ao banheiro. Boa noite, obrigada. Obrigado, Lúcia. Sempre instigante. Passo para o Cunca. Cunca, bem-vindo. Fique à vontade para comentar e problematizar o que a gente já ouviu até agora. Boa noite a todos. Bom, um prazer estar, evidentemente, com a Sônia Corrêa, que sempre, com quem eu tive um aprendizado e uma entrada no campo conceitual e nas reflexões de gênero muito
tem muito tempo atrás, né, com a Lúcia, com quem que eu acompanho a trajetória de intelectual e política também desde muito tempo no território, na presença, no enfrentamento das grandes questões da cidade, né? A Laura e você por estarem organizando, né, esses debates, esse encontro e, essa, e essas conexões que nos articulam. Quer dizer, na realidade, nós estamos, desde a reflexão dos 25 anos do Cairo, nos encontrando e, mais ou menos, nós já tínhamos visto como o tema da população e nessa marca biopolítica que a Sônia falou ia se colocar de uma maneira decisiva diante dos desafios epidemiológicos, dos desafios demográficos, dos desafios relativos à geração e dos desafios relativos a gênero, em especial situando, né, quando a gente fala dos direitos reprodutivos, a gente lembra de interseccionalidade, que foi lembrado aqui, a gente lembra que, na realidade, a gente sempre trabalhou com a categoria de produção, e, na realidade, o problema da população está sempre por cento a reprodução. A reprodução diz respeito à sexualidade, mas diz respeito às condições subjetivas e os modos de articulação das interações, não só da sexualidade, mas também, como disse a Sônia, da constituição de um contexto novo que foi questionado, que foi situar a possibilidade de novos tipos de família, que já correspondem às novas práticas sociais produtivas, às novas condições societárias desde muito tempo. Quer dizer, do ponto de vista do processo real da mundialização capitalista, a ruptura das tradições é um resultado do próprio capitalismo que impõe a modernização. Mas, por outro lado, como disse a Sônia, ele tem essas ondas de retorno, essas ondas pragmáticas, essas forças de retorno conservador que têm uma dada função, e essa função é redefinir as condições para produzir as desigualdades, o desenvolvimento desigual, os lugares, e, para isso, a racialização é central. É tanto central a racialização, como também a divisão e a definição de papéis heteronormativos, de imposições que definam os regimes de hierarquia em face ao patriarcalismo. Nesse sentido, colonialidade, capitalismo e patriarcado caminham interseccionados, e também na vida prática, no cotidiano, essa intersecção se produz como relação social concreta, como modos de vida, e, como foi dito pela Sônia, com formas sociais e espaciais distintas, com territorialidades distintas. Não é à toa que, por exemplo, a construção estratégica de um novo espaço do pentecostalismo precisou destruir o mundo do terreiro, que era um mundo de ordenamento mais múltiplo, mais aberto, mais feminino, mais potente, mais diversificado, como a gente pode ler nas reflexões do Muniz Sodré. Então, a gente tem, quer dizer, uma construção, e eu penso, quer dizer, eu vou refletir, dialogar com os temas que também foi sugerido, não é, que elementos nós conseguiríamos articular dessa diversidade para produzir uma plataforma que enfrentasse um desafio que agora está marcado por um duplo efeito paradigmático. De um lado, as forças conservadoras utilizando a interseccionalidade, e, de outro lado, as forças conservadoras impondo com as suas estratégias neodarwinistas e os seus raciocínios biológicos segregatórios, digamos assim, seletivos e pragmáticos, e também o seu realismo do interesse da precariedade, da precarização, da exploração da economia e das visões do trabalho doméstico, do trabalho não pago, do trabalho escravo, daquilo que falou do ponto de vista da economia a Lúcia. Quer dizer, nos traz para uma questão dessa construção de um tripé, né? O tripé da afirmação de um protagonismo alternativo, de um enfrentamento paradigmático e da construção de uma interseccionalidade ativa propositiva da multiplicidade. Bom, eu gostaria de introduzir esses elementos, quer dizer, já dialogando, portanto, com elas, espero ter conseguido mais ou menos identificar pontos de convergência e situar esses processos no contexto contemporâneo que a gente está, que é da ampliação, da espetacularização, da criminalização, da banalização, da violência extrema sobre a forma da crueldade, ou seja, a forma da intensificação, da ultrapassagem, e que trouxe à cena contemporânea no mundo o tema da necropolítica. E, mais especificamente no Brasil, o tripé negacionismo,
neoliberalismo e necropolítica foi, de certa forma, a maneira como nós conseguimos chegar aqui a um contexto de enfrentamento, que nos grandes conflitos de 2013 estava como ocupar, como usar essa coisa da arquitetura da cidade para as classes populares, para os negros, para os pobres, para as mulheres, para os trans, para os novos atores, as novas demandas de morada, de habitat, de presença, né, de possibilidade de circulação, esse elemento da subjetividade corporificada no espaço, que levou a lutas que foram dos transportes à arquitetura dos banheiros do shopping. Né? Então, nós estamos discutindo aqui, sim, os múltiplos elementos da cidade que foram questionados também nas grandes lutas ligadas aos problemas de habitação, de saneamento, de moradia, Minha Casa Minha Vida, os equívocos do projeto face às demandas próprias do que seria trabalhar sobre a urbanização de favelas, tudo isso. E, de outro lado, as forças de direita trazendo a sua lógica, que é uma lógica que trabalha com visões e perspectivas de identificação com a violência hierárquica masculina, inclusive da parte de mulheres, implantação da lógica da precarização politicamente construída e forçada do empreendedorismo, e não por acaso articula decisões, por exemplo, na área trabalhista relativas à limitação do tempo de descanso, à terceirização e à atividade das mulheres grávidas em condições de insalubridade. Então, quer dizer, a gente tem, evidentemente, todo um conjunto de articulação, de destruição de direitos, de retorno de uma lógica de acumulação, mas com um elemento chave da racialização e com uma componente terrível. E aí nós estamos diante dessa componente que ampliou a lógica dessa ideia da centralidade das múltiplas guerras. Né? Guerras coloniais, a gente assiste às guerras coloniais, guerras civis, guerras contra as drogas, o discurso da guerra, o discurso do inimigo, e essa ideia da proliferação das armas, e que se traduziu no Brasil num elemento muito concreto, um elemento muito concreto, que é a expansão das formas diretas de confrontação, violência, punição, ataque, que tem a ver com as diferentes características do modelo das milícias no território e desse modelo prático dentro das instituições, que passam a ter presença de um complexo de forças que se combinam, né? E que basicamente produzem algumas sínteses que têm a ver, em parte, com as dinâmicas conservadoras do neopentecostalismo, com as dinâmicas da ação exterminista, e, portanto, sim, a violência é um método político, mas, antes de tudo, é preciso entender que trata-se de uma violência espetacularizada. Para mim, nós estamos passando da banalização do mal, com uma forma mais dos anos 20, dos anos 30, que se referiu a Sônia, né? Nós estamos avançando naquilo que nós já tínhamos vivido, com Esquadrões da Morte, com experiências que foram crescendo, essa mesma década de 80 que ela sinalizou que se expande a mundialização, se expandem as construções de novos atores da luta feminista, da luta anticolonial, da luta em relação ao meio ambiente, de várias lutas, mas que, grosso modo, vão acabar também suscitando uma reação de forças conservadoras em vários domínios. Tem o domínio imperial, bélico, né, do poder norte-americano e da guerra, tem o domínio, né, que ela falou, mais propriamente ético, da cruzada moral e religiosa ocidental, cristã e etc., que se unifica, né, inclusive vai e tenta recolocar, né, essa dimensão que a gente chama, né, da ação moralista, etc., e depois toda essa articulação que tenta, de alguma maneira, manejar num caldo de destruição do contrato social o manejo e a imposição de lógicas de legalidade. Por outro lado, a resistência não parou. Talvez um elemento que seja decisivo e paradoxal, que foi citado, né, que está presente aqui, está presente no Brasil, é que nós vivemos um cenário que, apesar da derrota relativa de um quadro clássico de saída regulatória do capitalismo, e numa via mais de
direitos universais, nós tivemos uma nova potência de plataformas identitárias e de singularidade que, na realidade, estão convergindo em bloco agora, talvez sob a liderança de mulheres, sob a liderança de novos quadros, com a presença urbana, quer dizer, e talvez também com essa presença intelectual e política que vem crescendo de populações oriundas da favela, oriundas da periferia e com a marca de todas as questões dos desafios e dos problemas da sexualidade e da racialização, vem penetrando na inteligência no país, quer dizer, que é a nossa característica, digamos aqui, de a gente ter esse potencial de emergência das Marielles, das Renatas, das Tainás, das Thaís, etc., e que, de certa forma, há muito tempo a Lúcia vem colocando. Então, nós temos esses elementos colocados de não perder de vista a centralidade de um debate em que a operação do modo de definição da problemática da sexualidade, do gênero, etc., coloca um tipo de escrita que é determinante para conduzir uma determinada política onde tem o retorno da tentativa do controle de uma forma religiosa que, na realidade, é uma forma de colonialidade. É uma forma de imposição, é uma forma de segregação e, de certa forma, impede a ampliação do Estatuto dos Direitos Civis junto com o Estatuto dos Direitos Políticos, junto com o direito à cidade. Bom, tudo isso tem uma gravidade maior, evidentemente, dado que nós nos encontramos ante o quadro epidemiológico, o quadro da problemática sanitária, e não é à toa que a articulação corpo-território, e subjetividade é uma articulação fundamental da reflexão biopolítica, mas também é do desenvolvimento do capitalismo. Quer dizer, então, evidentemente, a estética nazifascista era, digamos assim, mais centralizada no objeto. A estética neoliberal ela é proliferante de objetos de consumo e ela é segregadora e ela pode deslocar do objeto do desejo na direção de armas, ela pode produzir o objeto do desejo na direção de cirurgias plásticas, e ela gera um endividamento dos sujeitos que, por sua vez, também se liga à precarização e à perda dos direitos que os sujeitos que se culpabilizam adoecem. O adoecimento coletivo mental é gigantesco. O sofrimento mental é gigantesco. A desqualificação dos sujeitos para a vida é fundamental. E aí a gente tem esse ponto grave, esse ponto que é raríssimo, tem alguns lugares que isso cresceu mais, e mesmo o nazismo não colocava desta forma, era mediado pela figura do inimigo, mas um elemento aberto, genérico do direito de matar. Quer dizer, o nível de generalidade, de gestual, performance, ação, e com a passagem ao ato. Quer dizer, nós temos a passagem ao ato, quer dizer, que nós, sem a explosão social, e não é por conta do enfrentamento social, como se disse aqui, é um modo de governar. São máquinas de guerra, máquinas de controle, máquinas que, de certa forma, fazem a relação entre urbanismo de guerra e urbanismo de mercado, porque continua existindo uma determinada interseção com o mercado, como disse a Lúcia, quer dizer, ela pega a Damares e articula com o Salles, e articula com o Araújo, e articula com o Guedes, e articula com todos, e evidentemente que esses elementos estão dados numa certa ligação, de uma certa pulsão, de um efeito de psicologia de massas, de um efeito que tem a ver com uma escrita de capital simbólico, onde de fato é fundamental não ter ilusão de que o adversário também usa discursos de ciência e de técnica. Ele também usa discursos de afirmação e de legitimação. Aliás, ele usa a maior discurso impositivo dele, que é a dominante de uma ideia de uma economia. E nós sabemos que, centralmente, essa economia, que é uma economia do tempo, do capital, é uma economia da dívida, e é uma economia de uma geopolítica também, mas que se articula também com um elemento mais geral do capitalismo, ela tenta romper com que ela tenta destruir o uso, ela tenta discutir o valor de uso, ela tenta destruir a concretude e a permanência e a valorização das condições e dos tempos próprios dos humanos, né? Que a gente está há 20 anos da morte do
do Milton Santos, que trabalhava a necessidade da passagem da transição desse período do período da forma e da organização técnica, da abstração e da exploração vertical por uma possibilidade de ida para o popular, para um período popular desde os circuitos diferentes de construção das políticas, né? E isso estava em questão também no diálogo que ele tinha com a Ana Clara Torres Ribeiro, que propunha uma sociologia do presente, que lidasse com a centralidade do social, que articulasse a dinâmica do sujeito corporificado com a bioética a partir da ação no espaço. Nesse momento que nós estamos vivendo, o quê? Uma enorme questão do fato da incapacidade do capitalismo globalizado e mundializado lidar com o efeito da sua desmedida. Ora, a reorganização desse processo se liga a definir a condição humana. Eu acho que, de fato, como foi dito pela Sônia, há um debate ontológico, mas esse debate se concretiza e se corporifica num certo elemento que tem a ver com essa matriz de um diálogo plural que emergiu de uma certa leitura crítica da categoria de gênero e que também tem a ver com a imersão de subjetividades dos sujeitos políticos, em particular do feminismo negro, do quilombismo, de outras formas. Não é à toa que hoje, quer dizer, além de a gente estar vivendo o massacre, né, do Jacarezinho, a gente teve ataque a tiro na área Yanomami. Né? Quer dizer, a gente está, neste momento, basicamente convivendo com uma ideia de construção de estratégias que são estratégias profundamente marcadas pela crueldade, profundamente marcadas pela colonialidade, profundamente marcadas por um ethos criminalizador. Bom, foi colocado aqui as geografias, né? Foi colocado aqui o tema, quer dizer, esses lugares, quer dizer, desde onde vão emergir as lutas, desde onde nós vamos ter condições de responder a isso, desde onde vai esse terreno que vai articular direito à cidade, e direito à vida, e situa na questão do saneamento, na questão sanitária, na questão do direito à vida, situa um elemento fundamental, porque ele emerge o quê? De um potencial explosivo de mobilização que nasce do quê? De um capitalismo que, ao mesmo tempo, destrói o emprego, libera, tecnifica, massifica, tem um potencial produtivo enorme e afasta as pessoas do acesso à riqueza e às condições, e gera uma crise ambiental enorme. Bom, como disse a Lúcia, talvez a gente pudesse, como a gente trabalharia desde aquelas indicações de eixos, né, de clarificação e de unidade na diversidade propostos pela Sônia, que a gente possa pensar um tipo determinado de política. E um tipo de determinado de política tem a ver com um tipo de conhecimento, um tipo de condição de construir um projeto que pense a condição humana num terreno que leve em consideração a possibilidade de extinção. Quer dizer, tanto na questão nuclear, quanto na questão ambiental, quanto na questão do genocídio, nós convivemos com os elementos que significam a aniquilação, a ameaça à espécie. Como produzir estrategicamente um desejo de vida, uma paixão pela vida, um sentido estratégico, como construir esse imaginário num cenário de medo e violação que segrega e que tenta firmar a marca, né, da culpabilidade dos sujeitos, que transforma em culpados as vítimas, que inverte completamente valores, como fazer isso num terreno que tem a ver com a materialidade, tem a ver com o terreno da violência, quer dizer, como proteger as vidas, e isso é uma coisa que vai estar sendo decidida nos próximos dias nas ruas, na política, na cidade brasileira, que nós vamos ter que estar muito atentos no sentido de ver o quanto se prolonga este período que vai aprofundando a possibilidade de reduzir ainda mais as condições e a institucionalidade democrática precária no país, quer dizer, como conseguir garantir ao mesmo tempo que haja confiança entre grupos e posições distintas no sentido de criar um bloco de forças capaz de enfrentar essas questões, evidentemente com uma mudança decisiva, que é
o protagonismo que está no centro desses processos é um protagonismo da centralidade social da periferia, do papel das mulheres, dessas novas figuras e formas da existência e da prática humana, que também é algo que está ligado também ao próprio processo de destruição, que força os sujeitos a conviverem, né, com o mundo dos entregadores, o mundo dos celulares. Quer dizer, nós temos o mundo das mulheres no trabalho doméstico, no trabalho dos serviços, no trabalho não pago, e nós temos o mundo dos jovens no precariado e tal. Mas nós também temos uma disputa que tenta encaixar os sujeitos nessas caixas clássicas de dominação tradicional, que são aparelhos de repressão, aparelhos de violência, aparelhos de subordinação, aparelhos de dependência e aparelhos religiosos. Isso tudo exige, evidentemente, que nós estamos enfrentando uma crise societária que tem grande complexidade, precisamos encontrar um eixo de clareza, de clarificação. E é muito interessante que, talvez aqui no debate de população, a gente tenha encontrado elementos muito importantes para produzir o fato de um registro, que é esse registro, não é, grave das ameaças sobre a espécie, e, ao mesmo tempo, abrir a chave de futuro. Onde se abre a chave de futuro se não se garante o desejo, se não se garante a possibilidade emancipatória, né? Então, aqui a questão da emancipação é uma questão importante para se relacionar com o tema de classe, para se relacionar com todos os temas e para agir nas grandes questões. Quer dizer, eu vou articular o corpo, o território, etc. Por exemplo, o direito à água. Se a gente articular o direito à água e a privatização da SEDAI, como isso afeta a vida das mulheres, das favelas, da desigualdade, como isso é decisivo. E, por outro lado, quer dizer, como é autodestrutivo e suicida para as elites o processo que elas mesmas constituem. As classes médias não conseguirão arcar com toda a privatização e endividamento do que vem. E, ao mesmo tempo, o mundo está mostrando o colapso das formas clássicas de turismo, de conexão, de tudo, de desigualdade, de interesse. Quer dizer, e, nesse sentido, o retorno a governar bem as cidades é fundamental. Quem circula na cidade? Nas redes uberizadas e nos serviços. Quem circula na cidade nos ônibus? Né? Então, na hora que a gente vê, quer dizer, o paradoxo desse massacre que se dá, por exemplo, na hora que as pessoas vão trabalhar. Não é? Quem estava no metrô? Se você olhava, eram mulheres, né? Um grande número de mulheres, uma maioria de mulheres. Não era um vagão, não era mais do que um vagão, e não é à toa que a conquista do vagão também denota práticas que não ficam esperando a mudança de comportamento para construir mudanças importantes no cotidiano. Provavelmente, no futuro, vamos ter arquiteturas mistas que possam fazer nós convivermos, nós vamos ter melhores qualidades de banheiro, quer dizer, a questão no shopping vai passar a ser a qualidade do banheiro para os entes humanos diversos, sexualmente, corporeamente diversos. Bom, isso tem que abrir a perspectiva do futuro. Para abrir a perspectiva de futuro, tem que defender a vida no presente. Né? Então, esse é um tema e um dilema, e aqui o tema da racialização e essas questões são decisivas porque as forças obscuras não podem vencer. Né? Então, mas como fazer isso? Ou seja, o que é interessante é que, apesar deles terem conseguido ocupar e produzir efeitos da legalidade impositiva pelo alto e, aparentemente, sempre produzir a ideia da força, etc., o grande problema, evidentemente, está no terreno das armas. Quer dizer, está no terreno das armas. Esse é um terreno muito problemático, muito difícil, porque não é verdade que não possa se constituir uma maioria. As eleições são ganhas com estratégias de GLO. O Rio de Janeiro, por exemplo, se deu a eleição com ocupação militar. O Rio de Janeiro estava sob estado de exceção. E aí essa operação no Jacarezinho chama-se exceção. O tema do Agamben chama-se exceção. O homo sacer, o homem matável, no terreno da exceção. Então, nós estamos vivendo o governo, não é o estado de exceção, é a governança biopolítica pelos métodos da exceção que o tempo todo espetaculariza, tentando romper limites. Olha, essas árvores aqui, eles dizem, os caras roubaram, saquearam, destruíram a floresta, mas eles são donos disso. Então, não tem... garimpeiros ataquem a terra indígena, está liberada a ordem, libera o rebanho. Quer dizer, mas isso é feito a cada hora.
um episódio, a cada hora um acontecimento. Por quê? Por causa de uma questão que a Sônia falou, a memória. Porque nós estamos na construção do movimento negro, na construção das mulheres, tem uma construção histórica de releitura do capitalismo, das desigualdades e da história. Assim como a gente descobriu que, além da guerra, a gripe espanhola matou gente pra caramba, então houve um processo de esquecimento, há esquecimentos. E nós sabemos que, fundamentalmente, o negacionismo não é uma ignorância, é uma ação deliberada de forçar e impedir o conhecimento. E a vitória, ele é um instrumento que faz, e não é que o sujeito não saiba, não estou dizendo que não há sujeitos que não são catárticas, são subordinados como pulsão a acompanhar o líder, mas, na realidade, o líder realiza o desejo deles de um mundo em que eles possam, de alguma maneira, ter alguma parcela de dominação. Então, essa ideia de que vem das capitanias, que vem do proprietário de escravo. Imagina se eu sou negro e tenho 2 escravos. Oba, que bom! Quer dizer, eu já mudo. Imagina se eu sou não sei quem. Então, a gente tem esse elemento que explica a base social dessas forças. Mas, ao mesmo tempo, essas forças também são chamadas à ordem. Essas forças também são impactadas reiteradas vezes. E é claro que nós estamos no limiar de uma situação em que eles não acham que, se a milícia governar a favela, ela não vai governar a cidade. Ela vai estar governando a cidade. Eles, quando se liberam Hitler, quando se liberam Bolsonaro, o efeito é muito difícil para as classes dominantes. O efeito é a guerra, o efeito é a destruição. Como barrar isso? Como é essa lógica que barrar? Então, a ideia dos direitos reprodutivos, na realidade, é isso, é uma afirmação de uma estratégia de vida, e eu acho que é um pouco o que nós estamos colocando aqui do ponto de vista ético. Obrigado, Cunca. Vou parar aqui só um minuto de gravar.